Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao canal Cheiro de Gibi. Meu nome é Marcos e hoje eu tratarei do seguinte tema: A Máquina do Tempo. Esta obra foi escrita em 1895 e é o primeiro romance de H.G. Wells, romance este que lhe conferiu logo no primeiro momento a fama e o sucesso. H.G. Wells, neste período, foi considerado uma espécie de gênio por tratar de um tema tão inédito. Afinal de contas, na literatura, ninguém ainda havia trabalhado tal questão sobre viagens no tempo. A própria ciência, a própria física, ainda não havia levantado questões, hipóteses acerca de viagem no tempo. Tanto é que o Albert Einstein, para que vocês tenham uma ideia, naquele período em que H.G. Wells escreve A Máquina do Tempo, tinha apenas 16 anos. Então ainda estava um pouco longe de elaborar a sua teoria sobre a relatividade. Sabem vocês que a teoria da relatividade de Albert Einstein abre aí pressupostos e conceitos para tratar das questões relacionadas à viagem no tempo, da relatividade do tempo. Pois bem, esta obra aqui, A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, ela começa com uma conversa entre amigos, em que um suposto viajante do tempo começa a especular com seus convidados em sua casa as possibilidades de se locomover através de uma quarta dimensão. Né? Ele diz para os seus convidados que é sabido por todos que existem 3 dimensões, né? Mas só que essas 3 dimensões não seriam as únicas capazes de fornecer aos indivíduos a possibilidade de se movimentarem, de se deslocarem, que existiria uma quarta dimensão. Seus convidados ficam ali intrigados, né, e curiosos com a sua explanação, até que ele diz que esta quarta dimensão seria propriamente o tempo, né, não considerado por muitos até então como uma dimensão. E ele diz que é possível sim ao ser humano, às pessoas, se locomoverem não só no tempo, mas através do tempo. E claro, incrédulos com a explanação ali daquele suposto viajante do tempo, eles lhe pedem uma espécie de prova, não é? E ele pega um pequeno objeto parecido com uma pequena máquina e coloca sobre a mesa. Puxa uma das alavancas deste objeto e este objeto simplesmente rodopia, emite algumas luzes ali e some, desaparece aos olhos atônitos de seus convidados. Eles olham debaixo da mesa, por cima da mesa e não constatam nada, né? A princípio penso que é até um truque ali do seu anfitrião, mas na verdade realmente o objeto desapareceu ali diante de seus próprios olhos. E esse suposto viajante diz que na verdade este objeto ele viajou através do tempo, por isso que ele sumiu de seus olhos, okay? E para a maior perplexidade de seus colegas ali, ele diz que possui um modelo real daquele protótipo, que é capaz de levar um ser humano através do tempo, através de uma viagem no tempo. A Máquina do Tempo parte daí. A história da Máquina do Tempo parte desta conversa, não é? Este viajante do tempo, ele chega até um futuro, não é? No ano 802.000. E nesse futuro ele se encontra com 2 raças, a raça dos Eloi e a raça dos Morlocks. Morlocks, penso eu que todos que gostam dos X-Men já têm ouvido falar, né? Aqueles mutantes que vivem marginalizados ali no mundo subterrâneo, né? Liderados por Calisto a princípio. Mas voltando à história, ele chega nesse futuro e se depara com essas 2 raças, os Elois plenamente desenvolvidos vivendo na superfície, sob todas as comunidades oriundas de sua civilização futurista, e os Morlocks vivendo no submundo, no subterrâneo, desprovidos de luz, na escuridão, orientando-se não com a visão, afinal de contas, a visão é desnecessária na escuridão, mas ali, vivendo numa precariedade material. O que isso representa na obra A Máquina do Tempo? Representa justamente essa discrepância, essa desigualdade entre classes ali presentes, né? H.G. Wells trabalha muito essa questão dentro de sua obra, a questão social, não é? A questão justamente ali que envolve, não é, as diferenças
entre camadas sociais. É um dos assuntos trabalhados por H.G. Wells nessa sua obra. Uma outra questão é a questão do darwinismo, da seleção natural. Os Eloys são desprovidos de força física, são frágeis, enquanto os Morlocks são fortes e robustos. Claro, os Eloys vivem numa civilização que lhes possibilita conforto, comodidade, pouco esforço físico, enquanto que os Morlocks têm que sobreviver no mundo subterrâneo. E aí, é claro, desenvolveram outras capacidades físicas que lhes possibilitassem a sobrevivência. Então, essa obra enfoca duas temáticas muito interessantes, né, dentro daquilo que consideramos como ciências reais. Uma questão é a questão da desigualdade social, não é? H.G. Wells era muito preocupado com tais questões ali no século XIX, e a outra questão é em relação ao darwinismo ali presente, né, a seleção natural, que também era um tema muito presente ali no século XIX. A obra A Máquina do Tempo é uma obra fantástica, inspiradora, de muita ficção científica, de muitos filmes, muitos seriados, muitos desenhos animados, muitas histórias em quadrinhos. Abriu muito campo para desenvolvimento literário, porque afinal de contas H.G. Wells foi o primeiro a enfocar este tema, e depois muitos outros escritores vieram depois dele que também foram desenvolver este tema. Muitas mídias, né, que quiseram explorar esse tema. Quem de nós já não assistiu algum filme, já não leu algum livro, alguma história em quadrinho, já não viu algum desenho animado que tratasse da temática viagem no tempo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Deixem o seu like. Se inscrevam no meu canal, por gentileza, né? Se você não se inscreveu, você está perdendo tempo. Se inscreva para que você fique informado aí das obras literárias e de quadrinhos. Agradeço a atenção de todos. Tchau, tchau, gente!